Olá, eu me chamo Maria Eduarda, sou bolsista pelo programa Unisc de Iniciação Científica, sou graduanda em Direito, atualmente no 10º semestre do curso, e o trabalho que eu vou apresentar, ele foi intitulado neste momento como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos frente aos grupos em situação de vulnerabilidade, uma análise das medidas de reparação fixadas em decisões e relatórios de mérito. Este trabalho ele surgiu inicialmente como o meu projeto de pesquisa enquanto bolsista e integrante do grupo de pesquisa Jurisdição Constitucional Aberta, coordenado pela professora doutora Mônia, que também é minha orientadora na Bolsa, e foi desenvolvido e concluído como o meu trabalho de conclusão de curso sob orientação da professora doutora Maria Valentina, também integrante do grupo de pesquisa. Que eu trouxe minha vinculação a alguns projetos e vamos partir agora para a análise do trabalho em si. Bom, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos é um tratado internacional que foi ratificado em novembro de 1969 e que estabelece que os Estados-partes devem respeitar e garantir os direitos e liberdades nela previstos sem qualquer forma de discriminação. Acontece que, através de uma análise mais aprofundada dos casos brasileiros no sistema interamericano, especialmente no lapso de 2010 a 2023, foi possível constatar que as violações no Brasil decorrem de uma discriminação estrutural que é enraizada nas práticas sociais e institucionais e que acabam afetando de forma predominante grupos e indivíduos específicos que têm vulnerabilidades que acabam se entrelaçando e se intensificando, gerando o que a gente chama de vulnerabilidade interseccional. O problema de pesquisa, então, que nós adotamos frente a essa questão foi responder a seguinte pergunta: quais relações podem ser estabelecidas entre os grupos em situação de vulnerabilidade identificáveis nos casos brasileiros no sistema interamericano e as medidas de reparação recomendadas pela Comissão Interamericana e determinadas pela Corte Interamericana no tocante à implementação de políticas públicas pelo Brasil? Como objetivos, então, para responder a esse problema de pesquisa, nós adotamos três. Inicialmente, fazer uma contextualização a respeito do surgimento do sistema interamericano e dos órgãos que compõem este, e também a posição do Estado brasileiro frente a esse sistema de proteção. Posteriormente, buscamos identificar os grupos em situação de vulnerabilidade, apontando as vulnerabilidades interseccionais existentes também entre os indivíduos e grupos identificados. E, por fim, buscamos analisar as medidas recomendadas pela comissão e determinadas pela corte, especialmente aquelas medidas de não repetição, que são medidas com um caráter mais amplo. A metodologia adotada foi o método de abordagem dedutivo e o método de procedimento analítico, e como técnica foi a técnica de pesquisa bibliográfica, também por meio da utilização da ferramenta de acesso à informação prevista na Lei 12.527. Quanto a isso, nós encaminhamos um pedido de acesso à informação ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e foi com base nesse pedido que o trabalho se balizou para verificar o cumprimento ou não do Estado das medidas recomendadas e determinadas pelos órgãos que compõem o sistema interamericano. Como conclusão, então, em relação aos grupos em situação de vulnerabilidade, conseguimos identificar diversos, entre eles indivíduos que se opuseram ao regime militar, trabalhadores rurais, povos indígenas, moradores de periferias urbanas, pessoas negras, mulheres, especialmente mulheres afrodescendentes, dentre outros. Em relação à interseccionalidade, a vulnerabilidade interseccional que acometem esses indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade, nós conseguimos identificar que essas dizem respeito, em sua maioria, à condição socioeconômica, raça, gênero e função social. Sobre as medidas de não repetição, então, foi possível constatar que as recomendações da comissão e da corte, elas têm assumido um papel cada vez mais abrangente, voltado à adequação interna do Estado às normas do direito internacional e à prevenção de novas violações através da criação de protocolos, adequação da legislação doméstica, dentre outras medidas necessárias. Bom, espero que o trabalho tenha sido, a apresentação tenha sido clara e informativa. Muito obrigada.